No último vídeo eu acabei fazendo uma análise do ranking da autora de velocidade e provando para vocês que, de acordo com os acontecimentos da obra, ele fazia sentido, já que esse ranking ele é bem polêmico, né, para muitos fãs que acham que ele não faz sentido. Porém eu acabei explicando que ele fazia sim. E a pedidos nesse mesmo vídeo, resolvi fazer sobre de força física, já que também existe um ranking da autora de Kimetsu no Yaiba sobre a força física dos Hashiras. Então, como você já sabe como vai funcionar esse vídeo, então antes de ir pro conteúdo, eu já espero que você deixe seu like, a inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, caso você seja novo e está conhecendo meu canal por esse vídeo. Bom, sem mais enrolação, né? Vambora por conteúdo. A Gotoge ela acabou escalando o ranking dessa forma aqui. Shinobu como muito fraca, Obanai como meio fraco, Tokito como normal, Tomioka, Sanemi, Rengoku e Mitsuri como forte, e Uzui como muito forte, e Gyomei como insanamente forte, ou caralhamente forte, eu não sei, ela colocou ele como mérito de ser uma coisa absurdamente forte, enfim. E bom, esse ranking aqui, se você olhar bem e souber da obra, você não vai estranhar muito ele. Porém, né, para muita gente pode parecer muito polêmico, tanto Tokito e Obanai tá lá embaixo. Mas nesse vídeo aqui, eu vou explicar o porquê desse ranking fazer sentido. Bora começar pela Shinobu. Eu acho que a Shinobu não tem nem o que discutir. É bem deixado claro na obra, né, em várias falas, até mesmo dela, que ela é uma Hashira fraca na questão física, justamente pela questão da sua estrutura física e também pela questão da sua altura. A Shinobu ela tem 1,50 m de altura e seu peso é ali de 44 kg. A Shinobu, né, é uma Hashira pequena e magrinha. Mesmo com treino, mesmo tendo uma força acima de um humano normal pelo fato de ser uma Hashira, comparada aos outros Hashiras, ela continua muito fraca justamente pelo seu porte físico. E a gente sabe, né, que em Kimetsu no Yaiba, porte físico é uma das coisas mais importantes para um caçador. Então não tem nenhuma discussão, Shinobu está em último lugar e isso não tem como discordar. Bom, em oitavo lugar temos o Obanai, que pode ser bem polêmico para muita gente, já que o Obanai tem uns feitos, né, até que bem incríveis, principalmente ali no final da obra. Mas sim, faz sentido ele estar em oitavo lugar. Se a gente for analisar tanto a estrutura física do Obanai e também lembrar do passado dele, vai fazer total sentido. Começando pelo óbvio, que é a estrutura física dele. O Obanai ele tem por volta de 1,60 m a 1,63 m, então tipo, ele não é muito alto. E sua estrutura física é de um homem atlético daquela altura. O Obanai pode não parecer, mas ele é fortinho, ele é bombadinho ali para aquela altura. Só que vem um detalhe, por que o Obanai fica abaixo do Tokito? E esse detalhe vem em relação ao passado do Obanai e também ao tipo de alimentação dele. Para quem lembra, o Obanai ele viveu preso até os 12 anos de idade dentro de uma gaiola, onde ele não tinha acesso a uma vida normal, ele só vivia preso e se alimentava de muitas comidas gordurosas. Ou seja, o Obanai ele não tinha os nutrientes suficientes, né, para uma criança ali normal se alimentar, ele só se alimentava praticamente de porcaria. É tipo o seu irmão mais novo aí que passa o dia no quarto jogando videogame e comendo chips. Era basicamente essa a vida do Obanai. A diferença é que o Obanai não era gordo. Bom, aos 12 anos, né, ele conseguiu se libertar e ser salvo pelo Hashira das Chamas, que acabou, né, dando uma vida digna ali pro Obanai. Porém, o Obanai, né, passou 12 anos da sua vida preso, ou seja, ele não desenvolveu de maneira saudável o seu corpo, o que deu um grande atraso para ele. E pela questão do trauma que o Obanai passou na infância, principalmente em relação à comida, ele não se alimenta direito. É informado em um dos databooks que o Obanai passava até 3 dias sem comer. E isso era porque ele simplesmente não sentia vontade, coisa que acontece por conta do seu trauma. Ou seja, se ele não se alimenta direito, ele também não desenvolve o corpo direito. Mesmo ele sendo um Hashira, sendo mais forte do que o humano normal, ele não se alimentava direito, coisa que era essencial. Então por isso que o Obanai fica em oitavo lugar, pela questão do seu porte físico, a altura e também a má alimentação. Mesmo ele sendo necessário se alimentar de forma normal, o Obanai ele não come muito, ele come pouco. E para quem tem a mínima noção de alimentação sabe que é muito importante você se alimentar, principalmente se você pratica algum tipo de exercício. Beleza, caçar demônios não é exercício, mas também exige um esforço corporal. E para recuperar essas energias, precisa de alimentação. E o Obanai, né, como é confirmado pela obra, ele não se alimenta direito. Em sétimo lugar vem o Tokito por motivos óbvios, não tem nem muito o que explicar. O Tokito tem 14 anos e ele tem por volta ali de 1,61 m. E sim, ele tem um corpo bem trincado, bem fortinho e atlético para uma criança da idade dele. E bom, e simplesmente esse é o motivo. O Tokito ele não é um adulto, ele é um adolescente. Então por isso que ele vai subir muito no ranking. Porque os que estão acima dele são pessoas mais velhas que têm o físico bem desenvolvido. Então por isso que tipo, o Tokito está em sétimo. E bom, agora vem a parte que eu tive que analisar com muita calma para saber como posicionar esses personagens aqui. Pois, como eu falei no início,
Rengoku, Mitsuri, Tomioka e Sanemi, eles estão apenas classificados como fortes. Não tem uma ordem ali enumerando quem é mais forte do que cada um. Então eu resolvi pegar os feitos da obra e avaliar em qual seria essa classificação da 6ª posição até a 3ª. E bom, a conclusão que eu cheguei é que o Tomioka ele fica em 6º lugar. Pegando os feitos do Tomioka, o Tomioka, né, ele fica um pouco atrás aos outros Hashiras. Porque em relação a feito de força física, os únicos pontos que a gente pode ver foi a luta dele contra o Akaza, que o Tomioka conseguiu resistir a alguns golpes do Akaza e conseguiu segurar ali. Porém, né, gente, a gente tem que ver também que o Rengoku lutou contra o Akaza, né, e conseguiu ter um feito maior, né, que foi simplesmente segurar um soco do Akaza naquele momento que o Rengoku, né, prende o Akaza no seu peito, né, prende o braço dele. Então, tipo, mesmo muito ferido, o Rengoku ainda conseguiu segurar o braço dele, provando que o Rengoku é mais forte do que o Tomioka na questão física, né, tipo, ele tem uma força a mais que o Tomioka. E bom, por isso que em 6º lugar fica o Tomioka. Bom, em 5º lugar vem o Sanemi. E os feitos de força do Sanemi, né, foi conseguir, né, botar pressão em cima do Kokushibo, fazendo a sua espada, né, botar o braço do Kokushibo pro chão, né, naquele momento daquela cena que ele bate a espada na espada do Kokushibo e faz o Kokushibo, né, botar a espada dele pro chão. Aquilo ali pra mim foi o maior feito de força física do Sanemi, né, dele botar uma pressão no Kokushibo. Também teve outros momentos, né, como ele, por exemplo, partiu o Muzan no meio, que eu acredito que não seja algo tão fácil assim, que tem muita força para fazer aquilo. Pela minha análise, o maior feito de força física do Sanemi foi botar a espada do Kokushibo para baixo. E bom, por isso que na minha análise ele fica em 5º lugar. Mas lembrando que esses 4 personagens que eu tô analisando não é uma diferença de força de um abismo de um pro outro. É uma diferença pequena. Eu tô avaliando aqui pelos feitos de cada um que demonstra ele ser mais forte. E bom, em 4º lugar vem o Rengoku, como eu expliquei na parte do Tomioka. O Rengoku simplesmente, né, segurou um soco do Akaza. E como eu não quero ser redundante, explicar a mesma coisa que eu já expliquei no tópico anterior, então tá explicado o motivo dele ficar na 4ª posição. Bom, em 3º lugar vem a Mitsuri, que eu sei que para muita gente pode ser polêmico, mas bem, começando com o básico que foi falado sobre ela lá na Vila dos Ferreiros, a Mitsuri desde criança, né, quando era uma bebezinha, ela já tinha muita força. Com alguns meses ali, ela acabou levantando uma pedra que tinha o dobro do tamanho dela, coisa que tipo é impossível para um bebê normal fazer, né? Um bebê não consegue nem ficar em pé, imaginar levantar uma pedra que tem o dobro do peso dele. Mas em feitos dentro da obra, né, para não dizer que é só coisa que foi falada pelo anime, a Mitsuri, ela só com as mãos conseguiu arrancar um dos braços do Muzan. Exatamente, sem lâmina, foi nas mãos. Ela conseguiu fazer isso lá no final da obra. Beleza, era um Muzan nerfado, era um Muzan ali que já estava encurralado pelos Hashiras. Mas não tem como desmerecer ela simplesmente ter arrancado um dos braços do Muzan, daqueles tentáculos, né, grandes, com os braços. Infelizmente foi o que exatamente causou a morte dela, né? Porque após isso, né, o Muzan desgraçado acabou cortando os 2 braços da Mitsuri. Mas enfim, pelo fato dela ter conseguido arrancar o braço dele, já mostra que ela tem um feito de força absurdo. Segurar um soco do Akaza, se conseguir botar a espada do Kokushibo para baixo e conseguir resistir a golpes do Akaza, na minha visão, arrancar um braço do Muzan é um feito de força maior do que esse. E por isso que ela fica na 3ª posição na minha análise. Na 2ª posição vemos Tengen Uzui. E bom, Tengen Uzui é meio óbvio porque ele fica nessa posição. Mano, o cara tem 1,98 m de altura. Os braços do cara é mais ou menos da grossura da cintura da Mitsuri. Então, irmão, não tem nem o que discutir. O cara é praticamente uma parede, né? Só não é uma parede porque tem outro, né, que é muito maior do que ele. Cara, faz muito sentido o Uzui estar em 2º lugar. A prova disso dentro da própria obra é que o Uzui conseguiu lutar por muito tempo contra o Gyutaro, mesmo o Gyutaro tendo afirmando que era para ele ter morrido ali em questão de segundos. E o motivo por qual o Uzui não morreu foi justamente pela questão do seu porte físico e também, é claro, né, seu treinamento em relação a venenos, que ele conseguiu resistir ao veneno do Gyutaro. Mas a gente tem que levar em consideração, pelo fato de seu corpo ser grande, ele conseguiu, né, distribuir mais o veneno e não ficar fraco mais rápido, como seria o que aconteceria com outro Hashira que tem menos porte físico. Para quem não sabe, quanto mais porte físico, mais resistência a coisas tóxicas você tem. Claro que eu não estou falando isso no modo geral, mas por exemplo, bebidas alcoólicas. Homens que são muito mais fortes e altos, eles têm uma resistência à bebida alcoólica muito maior, como por exemplo mulheres. Se você for fazer uma pesquisa aí, você vai perceber que o motivo de mulheres ficarem mais bêbadas com facilidade é em relação à estrutura física, né? Que a estrutura física de uma mulher é menor do que a estrutura física de um homem. Por isso que as mulheres são mais fáceis de ficar bêbadas em relação aos homens. Então, tipo, a analogia que eu tô falando em relação ao Uzui, né? Se o Uzui tivesse um porte físico, por exemplo, ali como o da Mitsuri, ele seria derrotado ali em questão de segundos, né?
por o veneno circular mais rápido. E por isso que o Uzui, né, fica em segundo lugar. E bom, em primeiro lugar, gente, tem o Gyomei, meu irmão, 2,20 metros de altura. E o cara tem um músculo que, mano, o braço dele equivale a um Tomioka, a um Sanemi. O cara é um monstro. Não tem nem o que discutir, não tem nem o que explicar. O cara simplesmente usa uma arma que pesa 200 quilos. Então, irmão, não tem discussão. É Gyomei em primeiro lugar e não preciso nem explicar. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo explicando o ranking de força física da autora de Kimetsu no Yaiba e por que que ele faz sentido. Bom, eu acho que isso aqui é um vídeo bem óbvio e eu só fiz ele mesmo porque muita gente pediu e eu acredito que vai ter muita gente, né, que não vai concordar com esse ranking, mesmo sendo um ranking oficial da autora. Então eu vim só fazer minha missão aqui de provar que esse ranking sim, é verdadeiro e faz sentido de acordo com os feitos que tem dentro da obra. Enfim, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de Kimetsu. E também, né, ativa o sino para sempre ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. É isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.